Beleza. Pessoal, Ah, só antes do Irã fazer a apresentação, lembrando de deixar o microfone desligado, se puder. O vídeo pode deixar, claro, sempre bom de outros rostos, mas o microfone ficar desligado para não interferir na filmagem. Muito bem, obrigado, Marcelo. Muito boa noite aos presentes. Uma alegria a gente poder retomar os trabalhos com a filosofia moderna, né? Essa palestra, antes da pandemia, era para acontecer no dia 29 de abril, né? Nós convidamos a professora Raquel e, devido à pandemia, tudo foi modificado. A professora Raquel Nigro, ela é mestre em Direito, é mestre também em Filosofia e é doutora em Filosofia, né, em 2007, tudo pela PUC Rio. Com isso, ela tem vínculos tanto no departamento de Direito, quanto no departamento de Filosofia e também no IAG. E, além disso, como se já não fosse muito, ela também atua como pesquisadora na ética e realidade atual, né, da PUC. E, Raquel, muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar nosso convite. A palavra é sua. é. Muito obrigada, Irã, Marcelo, muito obrigada, meninos. Um enorme prazer revê-los aqui neste espaço virtual. É que quando a internet funciona bem, é bem divertido mesmo. Enfim, mas vamos lá. Quando o Irã me convidou, e eu sei que vocês estudam filosofia moderna, e eu falo assim, eu não sei nada de moderna, não sei nada de moderna. E aí, um dia que ele me convidou, eu falei assim, mas eu não sei nada de moderna. E só sei um pouquinho de Hobbes, Locke, Rousseau. Aí Irã riu e falou, poxa, tá bom. Aí, enfim, como eu também estava com esse projeto com o Danilo, escrevendo essa introdução à filosofia, e eu gosto muito de Hobbes, então eu revisitei esse livro do Norberto Bobbio, que foi o livro onde eu encontrei o Hobbes pela primeira vez no mestrado de Direito. Então, na verdade, o que eu vou fazer é mostrar para vocês, né, o percurso que eu percorri no direito e que nem foi o que me levou à filosofia. Eu adoro Hobbes, gostei muito, li Hobbes, mas não foi exatamente o que me levou à filosofia, foi um outro percurso. Mas, enfim, que foi que me levou à filosofia moderna, né? Que é o pouco que eu conheço da filosofia moderna foi graças a esses três autores. Então, eu tenho meus estudos muito mais na área da filosofia contemporânea, né? Minha tese de doutorado é muito vinculada, né, ao filósofo francês Jacques Derrida, a questão da linguagem, desconstrução, pragmática. Então, né, eu trabalho com o professor Danilo muito lendo, tentando entender melhor Wittgenstein, e filósofos muito contemporâneos. E por isso que eu nunca me senti, né, autorizada a dar uma palestra sobre filosofia moderna. Mas, contudo, né, um convite irrecusável do Irã, eu falei, bom, então eu vou fazer o seguinte, vou compartilhar com vocês, né, o que eu sei sobre esses três mosqueteiros aí, sobre esses três rapazes, que é o Hobbes, o Locke e o Rousseau, nessa sequência, né, histórica mesmo, e um influenciando o outro, enfim. Como é que isso aconteceu? Quando eu entrei no mestrado de Direito, uma das primeiras matérias, obviamente, é política. E política não dá para voltar lá em Aristóteles, vocês imaginam. Então, já inicia com a ideia do Estado moderno, o Estado de Direito moderno, e logo já nos é apresentado como os três formadores, né, da ideia mesmo de Estado que a gente tem hoje. E isso é interessante, porque é filosofia moderna, mas determina como a gente vive hoje. Não é filosofia contemporânea, não. Né? Então, eu acho que na política, a filosofia moderna é crucial. Sem filosofia moderna, não dá para entender minimamente o modelo político que a gente tem hoje. Estado de direito, democrático, com Constituição, ONU, Organização das Nações Unidas, e né, todo esse modelo ele começa a ser construído no Renascimento, né? E sobretudo com Hobbes, Locke, Rousseau,
Por isso que eles são tão famosos no direito. Né? Então, quem entra no direito já entra estudando, não filosofia moderna, mas Hobbes, Locke e Rousseau. Não é muito importante, não são muito importantes os outros, um pouco porque não dá tempo, né? Então, isso também eu acho um enfoque interessante, que eu vou trazer hoje para vocês, porque é um enfoque de um jurista, né? De alguém de fora da filosofia, que está usando o filósofo para pensar a política atual. Esse é o Norberto Bobbio. Ele é um jurista italiano, escreveu esse livro em 80, 70, 80, e por aí. Né? Tem textos de vários anos, né? Mas resumindo tudo, é por aí. Então, digamos assim, é considerado um filósofo político e coisa e tal, tem um dicionário famoso, dicionário de política. Quer dizer, é um cara conhecido. No direito é muito importante, muito famoso. Argumentos de autoridade é Norberto Bobbio. E eu sempre li muito Norberto Bobbio, ele tem uma visão analítica, ele sempre tem uns textos bem conceituais e sempre gostei muito. Achei que era por aí, que eu sempre aprendi muito com o Bobbio. Ele é um grande professor. Exatamente, eu acho que porque ele faz esse tipo de apanhados, né? Ao invés de ficar entrando em detalhes, ele faz comparações entre os autores, né? Ele é um pouco menos rigoroso, a gente diria, em filosofia, né? Porque não vai a fundo em cada autor, mas fica fazendo relações entre autores e inventando modelos, como esse livro. Esse livro é todo calcado numa dicotomia entre o que ele chama de modelo justnaturalista e modelo alternativo, que vai ser o aristotélico. Pô, não tem só dois modelos, a gente sabe, né? Mas é muito mais fácil de entender assim. Porque aí você já faz na sua cabeça aquela coisa, né, do X e do Y, né? Dois modelões e as variações. Então, o livro todo é estabelecido assim, é esquematizado assim, em dois modelos que ele vai contrapor. E depois alguns artigos sobre Hobbes. Né? Mas na introdução desse livro, ele traz exatamente a noção do modelo, né? A ideia do modelo, onde o trio aparece de maneira super importante, né? O trio contratualista. O que liga os três? É isso que a gente vai ver hoje, né? Você vê como muitas coisas ligam esses três autores que estão distantes um do outro, com cada um 70 anos mais ou menos de distância um do outro. A gente vai ver as datas depois, mas Hobbes vai publicar o Leviatã em 1651, Locke publica o governo é 1689 e Rousseau vai ser 1751, né? Então, mais ou menos isso. Vamos ver se eu acertei as datas, mas né, mais ou menos essa ordem. E mais ou menos esses os valores. A gente vai ver como é mais do que isso, mas basicamente, né, o que também os liga, eles são defensores de algum tipo de direito natural. De algum tipo de direito que existe por natureza, sem necessidade de nenhum Estado, de nenhum e também nenhum Deus, em certo sentido. Começa a secularização da sociedade, começa a laicização do Estado, mas ainda não. São todos vinculados à ideia de Deus, ainda estamos, né, no século XVII, tá? Passando para o XVIII. Então, a questão da separação entre o Estado e a Igreja ainda não está definida. Ainda não está, não tem ainda um Estado. Só depois da Revolução Francesa que a gente vai poder dizer que ali começou essa ideia de república laica e tal. Antes disso, é muito vinculado. Tanto que um livro muito importante do Hobbes, depois do Leviatã, é o livro do Cidadão, né? De Cive. Metade do De Cive, mais da metade do De Cive, são justificações bíblicas de tudo aquilo que ele defendeu na parte 1. Então, quer dizer, ainda é um filósofo que usa muito de argumentos religiosos, bíblicos. A gente vai ver também que Locke, por mais que já esteja refutando uma tese muito famosa na época na Inglaterra, que era a tese da origem divina dos reis, né, que viria da ascendência de Adão, da descendência divina da Bíblia, mesmo refutando muito essa tese no primeiro tratado do governo civil,
no segundo tratado, a gente vai ver que também Deus participa, né, desse fundamento e do direito natural. E Rousseau, por mais que não apareça também, aparece Deus muito, mas, enfim, são todos ainda pensadores vinculados, de alguma forma, a uma metafísica, a uma transcendência, a uma ideia de Deus, por mais que Rousseau já também participe ali daquele movimento iluminista, anticlerical, mas ser anti-igreja católica é uma coisa, ser antirreligioso é outra, né? Eles ainda não são ateus de jeito nenhum. Enfim. Então, o que é o justnaturalismo? Por algum tempo, eu imaginei que essa expressão justnaturalismo deveria ser usada só para o direito natural da filosofia moderna. Mas agora, relendo alguns trechos, eu já vi umas pessoas falando em justnaturalismo medieval. Enfim, né? Eu prefiro deixar o direito natural, fala direito natural antigo, direito natural medieval, direito natural moderno ou justnaturalismo. Então, essa ideia, assim, qual é a ideia central? De que existem direitos naturais antes da instituição de qualquer tipo de poder político. São direitos inerentes ao ser humano. Então, o que acontece de diferente na filosofia moderna quanto a essa ideia, que é velha, de que seres humanos têm direito por natureza, por mais que varie a noção de natureza, né? A gente sabe que lá na filosofia antiga é uma noção mais encantada, de physis, né? Uma coisa diferente do que a gente tem hoje por natureza. Mas, de qualquer modo, é alguma coisa prévia, digamos assim, né? Direitos prévios, direitos que já são inerentes aos seres humanos. O que acontece de diferente na filosofia moderna? O direito natural vai se encontrar pela primeira vez com as primeiras teorias sobre o Estado. Também não, essas teorias sobre o Estado, o que a gente tem até então, se a gente parar para pensar? A política de Aristóteles, a República de Cícero, que influencia muito, por exemplo, Maquiavel, com o republicanismo que vai aparecer ali em Florença, no Renascimento. Então, já tem uma preocupação, já existe uma preocupação, sobretudo a partir de Maquiavel, com a formação, com a construção de um novo poder político. Obviamente, historicamente, o que está acontecendo? Passagem da Idade Média para a era industrial. Fim do feudalismo, início da formação dos Estados Nacionais. Quer dizer, é um momento de grande transição, de muitas guerras, de muitos conflitos, reforma protestante, primeira vez que se problematiza o universalismo da Igreja Católica, do cristianismo, enfim, Revolução Industrial, descoberta do Novo Mundo, né? Eu brinco que aquela época lá dos R's, é tanta revolução, é tanta reforma, é tanta coisa, né, que aconteceu ali do 1400 e pouco para frente, que época fantástica, né? Mas, enfim, então é isso que a gente está falando. Eles são herdeiros de toda essa efervescência ali do século XV e XVI. A gente está o quê? No 17. 1600 e pouco, já estamos no 17. Então, já tem muita gente falando sobre isso. Baudin, Altúcio, já tem muita gente falando sobre o Estado. Mas esses autores, sobretudo Hobbes, vai ser o primeiro, e por isso ele é tão importante, a, de certo modo, mudar o ponto de vista do soberano, que está preocupado. Hobbes ainda vai estar muito preocupado com isso, né? Mas ele é, digamos assim, o ponto de virada. A preocupação com a organização do poder. Maquiavel está preocupado em dar conselho para o príncipe, apesar de, ao aconselhar o príncipe, indiretamente aconselhar os cidadãos. Ok, mas ele está falando para o príncipe. Baudin está falando sobre a construção da soberania do Estado, a ideia de soberania. Então, eles estão preocupados com a centralização do poder, com algum tipo de teoria que possibilite uma nova forma de legitimar o poder político, que não está mais segurando essa ideia de Deus, a Bíblia e os reis, direito divino. Esse papo já não está colando mais, digamos assim, para essa classe burguesa que está ascendendo ao poder e tal.
Então, é isso que está em voga por trás. Esse é o pano de fundo dessas teorias todas. Inclusive, Hobbes, ele espelha na sua filosofia o mecanicismo de Galileu. Ele conheceu Galileu. Então, todo o mecanicismo dessa época, a ideia das máquinas, dos autômatos, a gente vai ler aqui uma passagem como Hobbes entende o Estado como uma grande máquina. Pois bem, então esse é o background, né? Esse é o pano de fundo para o aparecimento dessas primeiras teorias do Estado moderno. E um novo modelo de explicação, né? Para a origem, tanto a origem quanto o fundamento do poder político, né? Da onde vem e por que eu obedeço às regras, ao Estado. Então, está começando a se construir o quê? Uma teoria racional, né? Que, a princípio, é deduzida. É isso que o naturalista tem ainda de racionalistas, né? Esses direitos são deduzidos de uma teoria geral do homem e da sociedade. Na filosofia contemporânea, a gente tende a falar que tudo isso é uma grande metafísica. Porque você tem que ter uma concepção metafísica do homem, que ele é bom, que ele é mau. Você tem que ter uma concepção metafísica da sociedade, que ela é derivada do consenso e da liberdade. Você tem que ter uma concepção metafísica da própria ordem, que ela seria racional, um espelho da natureza, que por si também é racional, porque é construída conforme a vontade de Deus. Toda essa ideia que hoje a gente herdou, Estado democrático de direito, está construído em cima de um monte de pressupostos metafísicos. Podem ser reconstruídos de maneira não metafísica, podem, né? Mas o jeito que eles nasceram foi assim. E a gente assiste nesse momento também o nascimento do liberalismo. Não dá para falar em liberalismo antes disso. Porque primeiro tem que se constituir um Estado absoluto para depois a gente pensar, opa, como é que a gente limita o poder desse cara? E é aí que aparecem as primeiras ideias liberais. Construímos o monstro e agora a gente não sabe como controlá-lo. Ali aparece a primeira ideia, né, de limite ao poder do Estado e, sobretudo, de declaração de direitos. Olha, vamos inverter esse negócio aí. Ao invés de olhar para o soberano, olhem agora para os cidadãos, que não são mais súditos, né, que consentem com o poder político. Então, eu quero saber como fazer os cidadãos sentirem-se representados, né, e dessa forma legitimar o poder político. Quer dizer, outra preocupação, outro foco, uma mudança assim de 180. No ventinha, para não dizer que Aristóteles já não estava preocupado com isso, né? Mas realmente é um momento revolucionário. Eu tendo a falar assim, essa ideia de que seres humanos possuem direitos por sua própria existência é uma ideia revolucionária. Claro que a gente pode voltar lá naquela passagem do Paulo. Irã sabe essa passagem melhor do que eu, Léo. Que não há judeu, que não há grego, somos todos um em Jesus Cristo. Claro que essa passagem é a primeira do universalismo, né? Mas até chegar na política, só vai chegar nesse momento aqui. Né? E formalmente, é óbvio, né? Óbvio. Tudo na ideia, né? No mundo lá da ideia. Então, o Bob começa a nos contar sobre esse grande modelo, esse modelão justnaturalista, e aí a gente vai pegar alguns elementos centrais, né, do modelo. Na verdade, um ou dois. Aqui eu acho que já tem os dois principais. Primeiro elemento central. Ele é todo construído em cima de uma separação, de uma dicotomia, e que tem uma ruptura no meio. Essa dicotomia é um estado de natureza, quase todos chamam assim, sociedade de natureza, o estado de natureza, e um estado ou sociedade civil. Então, são só dois. Então, a gente vivia num estado de natureza, passamos para uma sociedade civil. Como é que nós passamos? Através de um contrato. Isso os três compartilham essa ideia. Na hora que a gente entrar nos detalhes, haverão muitas discordâncias, muitas diferenças entre os autores, e aí que está exatamente o barato de cada um, enfim. Mas esse modelão está em todos. E isso aqui a gente pode questionar, né? É um pressuposto teórico? Eles acham realmente que assim foi? Como é que é isso? Né? E é difícil mesmo, eu estava, enfim, relendo algumas passagens, fica dúbio, você não sabe, às vezes eles citam os povos do Brasil e do Peru, aí você fala, será que eles acham que lá ainda está o estado de natureza?
Aí depois eles não falam mais, falam... Enfim, é difícil de saber, os três, se eles achavam que existiu mesmo ou não. E os comentadores também discordam sobre isso, né? Mas vamos ver. De qualquer modo, na nossa cabeça é assim que aparece, né? Pá! Estávamos ali, fomos para... Não é não? Como é que é o 2001, não é uma Odisseia no Espaço que termina assim, né? E, altas reflexões filosóficas aí. Mas, enfim, tem uma passagem do Rousseau belíssima que eu separei para ler para vocês, em que diz isso, né? Aqui do lado é a lei do mais forte. Ó. Se bem que esse cara com a lança aqui, ele pode até ser mais fraco, mas eu acho que ele vai se dar melhor, né? É esperto. Ele já evoluiu aqui um pouco, ó. Mas, enfim, o que vem na nossa mente é isso. E aqui do lado, eu acho, pelo menos, que é o parlamento lá central da ONU, né? Eu já peguei o da ONU, que é para a gente já ir lá Não basta só dentro de cada estado. Agora a gente já está organizado em nível internacional. Olha que beleza. Olha que civilização maravilhosa, né? Muito civilizado. E não, peraí, ó, Irã tá rindo. Aqui não é uma ironia. Porque, na verdade, hoje em dia, a gente tende muito a Walter Benjamin. Vocês sabem que eu gosto de Walter Benjamin. Mas esse papo de que toda a civilização foi construída em cima de barbárie, né? O cara estava pessimista também naquela época, vamos combinar. Olha quando que ele escreveu isso. Né? Ele escreveu no momento que realmente as coisas estavam bem ruins. E não estou falando que agora elas estejam boas, mas eu acho um tremendo exagero, minimamente não aceitar que a gente conseguiu erradicar a varíola, que, enfim, a gente foi para o espaço, foi para o espaço literalmente, eu também, enfim, simbolicamente, mas estou de brincadeira, mas o último livro do Pinker, né, o Novo Iluminismo, tem muitos dados, né? Tem muitos fatos que fazem a gente minimamente refletir se essa civilização está tão com mal-estar assim. Né? Também gosto muito desse livro, Mal-Estar na Civilização, do Freud. Acho que é o início também dessa crítica toda, né? de que a gente está angustiado, que a civilização nos faz mal e coisa e tal. Não é essa a tônica desses nossos três mosqueteiros aqui, pelo contrário. Tudo bem que eu estou exagerando colocando essas imagens, mas eles claramente estão no momento de guerras de religião. Né? A Inglaterra está se dilacerando entre protestantes, católicos, monarquistas, parlamentaristas. Né? Vocês lembram, 1649, cortaram a cabeça do o rei da época, Carlos não sei quem, um Carlos da vida, não sei se Bourbon, eu confundo todos eles, mas enfim, em 1650 os ingleses cortaram cabeças, né? Que só vai acontecer na França mais de 100 anos depois. Então, o Hobbes e o Locke também, o Hobbes está no meio da confusão, e o Locke está logo depois, né? Já tem a restauração, as coisas já estão mais calmas, mas mesmo o Locke não publica os livros dele na hora, não, porque senão... Né? Então, eles estão muito preocupados com a pacificação da sociedade, com a organização do Estado. Eles não estão muito ainda na crítica de benjaminiana do início do século XX. Não tem nem Estado para criticar ainda, percebem? Tem uma grande confusão, ainda muito poder de senhores feudais, poder da igreja, os reis ali brigando. Né? Tem uma época que tem 2 papas, não é isso? Enfim, o professor Danilo, que é craque em história, estaria agora enfeitando este momento com dados preciosíssimos, né? Mas vocês lembram que, minimamente, era muita guerra, né? Era muita instabilidade. Então, na verdade, o Bobbio, e eu concordo plenamente, o Bobbio fala o seguinte: esse estado de natureza que o Hobbes descreve não é nenhum mundo das cavernas, não. É a Inglaterra da época dele. É isso aí, ó. É guerra civil. É uma situação em que você não tem estabilidade nenhuma.
em que amanhã pode deflagrar um problema, depois de amanhã você já pode ter cabeça cortada. Enfim, é muita insegurança, né? Porque sobe ao poder o protetorado de Cromwell, dura 30 e poucos anos e tal, até que resolve uma coisa, aí ele morre, né? E aí abre-se de novo toda a confusão. Então o Hobbes parece que ele está falando assim, pelo amor de Deus, né? Mesmo que apareça um ditador, é melhor do que essa bagunça. Qualquer ordem é melhor do que o caos. Eu leio Hobbes muito assim, sabe? Um cara que está no momento, no meio de uma guerra civil. E quando ele descreve, né, a passagem do Leviatã, eu leio depois para você, quando ele descreve isso que eu estou falando, que não é um estado anárquico, né? É um estado sem segurança, onde você não tem certeza de nada. A qualquer momento pode aparecer alguém mais forte e roubar sua propriedade, alguém mais forte tirar sua vida, né? Sempre pode algo se alterar, né? Não tem nenhum tipo de estabilidade. Então, comparando os três, eu peguei algumas frases, né, para ver se a gente, com elas, consegue entender mais ou menos o que cada um acha do estado de natureza. Para Hobbes, é guerra de todos contra todos. Essa é a frase mais famosa do Hobbes, uma passagem muito bacana do Leviatã. Vou pegar agora os livros. Eu gosto muito de dar aula pelo Zoom, porque as armas é só virar e pegar, né? Aí você pega as armas e bota na mesa e pronto. Saiu uma edição nova do Leviatã. Eu era daquela série Os Pensadores. Eu lembro que eu li pela primeira vez naquele livrão azul e eu acho que deve ter sumido. Há pouco tempo atrás, eu comprei uma edição nova quem foi que publicou? Martin Claret. E, enfim, separei aqui umas partes que eu queria ler para vocês. Essa parte da guerra de todos contra todos é uma das mais interessantes. Eu tenho a página certinha mais para frente, eu procuro depois para não perder nosso tempo. Já Locke, eu escolhi essa aqui. O estado de natureza é regido pelo direito natural que se impõe a todos. Hobbes acha que tem direito natural no estado de natureza? Tem e não tem. Por quê? Pode até ter, mas já que é uma guerra de todos contra todos, é como se não tivesse. Né? Você não tem certeza de nada. Então, você acha que você tem sua vida, amanhã aparece um cara mais forte e te mata. Você acha que você tem sua propriedade, amanhã aparece alguém e te rouba. Então, nem há que se falar em direito de natureza. É engraçado que é por isso que Hobbes não consegue ser classificado nem como um justnaturalista completo, nem como um positivista completo, né? Porque para ele, direitos naturais existem, mas não existem. Eles só vão existir mesmo quando eles forem positivados. Ou então ele é um positivista? Não. Mas, enfim, o Hobbes fica ali na fronteira. Já para Locke, não. No estado de natureza, nós temos direitos naturais, liberdade, igualdade, sobretudo propriedade. E não é só propriedade de coisas, porque Locke é sempre, para mim, pelo menos, sempre foi apresentado como aquele filósofo malvadão do capitalismo, mas não é só de coisas, é de si próprio. Então, Locke é o pai do liberalismo, não do liberalismo econômico, político, do liberalismo. A ideia de que nós pertencemos a nós mesmos. Inclusive, e é daí que deriva o direito de propriedade. Porque se as coisas são de todo mundo, porque Deus deu essa terra para todos, no momento em que eu imprimo a minha energia em alguma coisa e produzo em cima dessa coisa, essa coisa é minha. Porque ela é produto da minha força de trabalho. Então, é um fundamento moral da propriedade baseado na propriedade de si. Não porque eu sou uma burguesa querendo justificar os meus acúmulos. É um pouco mais profundo do que isso. Você pode usar para isso, mas é mais moral, né? É porque eu pertenço a mim mesma. E Rousseau, a famosa frase que abre o contrato social, que é: o homem nasceu livre e por toda parte se encontra aos grilhões, né? Mas na minha edição aparece dessa forma: por toda parte está agrilhoado. Aí Rousseau é um pouquinho mais complicado, porque ele não pula, né, de um estado de natureza diretamente para um estado político. Ele tem uma passagem, tem uma corrupção do estado de natureza.
o estado de natureza é corrompido pela propriedade. E ali que a coisa degringola. Mas no princípio, na origem, é o bom selvagem, é o famoso bom selvagem. De qualquer modo, unindo os três, né, tirando um pouquinho as diferenças, todos os três acreditam que o estado de natureza é um estado apolítico, antipolítico, não político, não tem nenhum tipo de organização, não pode ser classificado como político. Ele é histórico ou ideal? Aí, né, fica para o Bobbio, o estado de natureza de Hobbes é um construto da razão. Então, é um pressuposto, uma hipótese da razão para fundamentar moralmente a mudança dessa legitimidade do poder político. Mas que nunca existiram mesmo sociedades dessa forma, com sujeitos isolados, não. Pacífico ou belicoso? Depende também. Para Locke é pacífico, mas e aí você fala assim, então se é pacífico, para que vocês mudaram? Por que não estão lá até hoje? Então todos eles precisam introduzir alguma razão para que os seres humanos decidam passar de um estado para outro. Aí que a gente vai percebendo a artificialidade de toda essa construção, né? Na verdade, não é nada disso, né? Porque, na verdade, o que é a verdade, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que Aristóteles já definiu a coisa como ela realmente aconteceu, e a gente sabe que foi assim. Pequenas, uma família, várias famílias, um pequeno povoado, vários povoados, forma-se uma polis, várias cidades, né? E aí vão esse movimento todo envolvendo guerras, expansão territorial, impérios, é a história, né, da humanidade que a gente conhece. Não tem nada de um estado de natureza, aí depois assinamos um contrato, passamos para um estado... Isso tudo é uma construção racional, né, para tentar fundamentar uma nova forma de organização política. Então, vamos para as obras dos Três Mosqueteiros. Essa é a capa original do Leviatã, publicada em 51, e essa capa diz muita coisa. Aliás, tanta coisa que eu não sei nem metade. Eu só sei a mais importante, que é o super-homem. Mas eu sei que cada símbolo desse tem um significado. É interessantíssimo toda a simbologia dessa capa. Mas vamos falar só do mais importante, que é o super-homão que aparece aqui, e que se a gente pudesse olhar com lupa, vocês veriam que aqui no corpo do super-homem, aí, do homem grandão, tem vários hominhos. Muito bonitinho, né? Então, são vários hominhos que juntos formam um homem grandão, que parece que está tendo todo o poder, né? Tem o domínio sobre a cidade. A cidade está aqui, né? O estado, e ele consegue ver tudo, tem uma espada numa mão, tá vendo? Aqui um outro símbolo na outra mão, que certamente significa muita coisa. Então, dava para dar um curso inteiro sobre a capa do Leviatã. E por que o nome? O nome vem de um monstro bíblico citado por Jó, versículo lá 41. Ninguém é bastante ousado para provocá-lo. Quem lhe resistiria face a face? Então, a ideia de um poder supremo, de um poder que não há outro na Terra. Fora da Terra tem Deus, mas na Terra, tá vendo? Começa a diferenciação. O poder terreno é do Estado, o poder divino é de Deus. Mas aqui na Terra, o Estado tem que ser esse monstro bíblico que todos temem, porque somente o medo vai fazer o homem abrir mão da sua liberdade total nesse estado de natureza e passar para um estado civil. Não há nenhuma outra razão para ele fazer isso, porque a nossa natureza é má. Nós somos seres egoístas, gananciosos, que interessamos pelo poder, sobretudo pela glória, chama de vanglória. Páginas e páginas para ele definir esse ser humano muito malvado, que na verdade é o inglês da época dele, né? Se ele me conhecesse, eu acho que ele não deveria. Estou brincando. Mas enfim, obviamente, somos todos um pouco isso tudo que ele deduz lá, né? E por conta disso, por causa dessa natureza humana belicosa, que deseja mais poder e mais poder, Maquiavel achava a mesma coisa.
muito poder, poder. Quanto mais poder, não há limite para isso. E, por conta disso, a guerra de todos contra todos está instaurada, porque você nunca sabe quando que vai aparecer esse outro lobo. O homem é o lobo do próprio homem, essa é outra frase famosa dele. Então, é essa justificativa para esse Estado máquina. Então, eu vou ler. Agora sim, a gente tem que ler. Eu separei. Aí, vou tentar, Marcelo. Vamos ver. Muito melhor do que eu tentar botar o texto aqui, eu ler de uma vez, que a gente vai ficar horas para eu tentar abrir essa tela. Eu vou ler aqui de uma vez. Eu queria que vocês acompanhassem comigo no texto. Eu vou ler a introdução do Leviatã para vocês verem como ele explica super bem a visão mecanicista do corpo humano, a criação humana imitando a natureza, o Estado como um animal artificial. Tudo isso está nessa introdução. Então, para vocês não vão ter o texto para acompanhar, mas é só fechar o olho e ouvir, que aí a gente concentra. Essa parte é boa também da videoaula, né? Olha que bonita. Começa assim. A natureza, a arte com a qual Deus fez e governa o mundo, é imitada de tal maneira, como em muitas outras coisas, pela arte do homem, que esta pode até mesmo criar um animal artificial. E, sendo a vida um movimento de membros, cujo início se verifica em alguma parte dos mesmos, por que não poderíamos dizer que todos os autômatos têm uma vida artificial, como um relógio, fixação com o relógio, né? O que é, na realidade, um coração, se não uma mola? E os nervos, se não diversas fibras? E as articulações, se não várias rodas que dão movimento ao corpo inteiro, da maneira como o artífice o propôs? Artífice com A maiúsculo, né? Deus. A arte vai mais além, imitando essa obra racional que é a mais excelsa da natureza, o homem. Na realidade, graças à arte, criamos esse grande Leviatã, a que chamamos república ou Estado, em latim, civitas, que nada mais é que um homem artificial, bem mais alto e robusto que o natural, e que foi instituído para sua proteção e defesa. Nele, a soberania é uma alma artificial que dá vida e movimento a todo o corpo. Os magistrados e outros oficiais de justiça e execução são ligamentos. A recompensa e o castigo são os nervos, que fazem o mesmo no corpo natural. Olha isso, ele vai comparando, bonitinho, né? Ele vai comparar, a soberania é a alma. A soberania é a alma. Que analogia linda. Que coisa doida. E aí, estou lembrando aqui aquela Descartes também, né? Tem toda aquela, capítulo 5, não sei onde, mas onde que é. Que ele vai também comparando, né? Falando do autômato, falando do relógio. Eles estão muito inspirados, né? Por toda essa revolução mecanicista que está acontecendo. Né? Então, as analogias são todas de corpo. Então, o Leviatã é um grande corpo, né? Que o homem criou. Então, página 21 vai falar mais sobre isso. Essa daí foi a que eu li. Guerra de Todos contra Todos, está lá na 108. Olha que bonita a passagem também. Esse livro é muito legal, o Leviatã, muito legal. Fácil de ler. Eu lembro quando eu li pela primeira vez, eu achei estranho, porque parecia psicologia, né? Porque ele vai falando muito sobre como a gente a natureza humana. Eu achava que ele ia falar mais só de política, né? Mas não. Me lembra muito a República de Platão, né? Ele fala muito sobre quem a gente é. Né? Hoje em dia é difícil achar um livro de política falando sobre isso. A coisa mudou completamente. Hoje se fala sobre as instituições, sobre desenho institucional, não se fala sobre virtudes ou vícios da natureza humana. Então, na página 108, vem a passagem da guerra de todos contra todos. Ele está descrevendo, então, o estado de natureza, e ele fala assim, é o capítulo 13, ele fala da condição natural do gênero humano, no que concerne a sua felicidade e a sua desgraça. Então, primeiro
A natureza criou os homens tão iguais nas faculdades do corpo e do espírito que se um homem, às vezes, é visivelmente mais forte de corpo ou mais sagaz do que o outro, quando considerados em conjunto, a diferença entre um homem e o outro não é tão relevante. Então, o que ele está dizendo aqui? Somos todos iguais. O Hobbes já somos todos iguais. E ele demonstra. Olha aí, todo mundo tem 2 braços, 2 pernas. Por mais que um é mais inteligente do que o outro, mas é mais ou menos a mesma coisa. Nós somos iguais. Essa ideia da igualdade natural está aparecendo também pela primeira vez. Aí, mais para frente, um pouquinho, vem a passagem da guerra de todos contra todos. Então, citando Hobbes agora. Por isso, quando não existe um poder comum capaz de manter os homens numa atitude de respeito, temos a condição do que denominamos guerra. Uma guerra de todos contra todos. Assim, a guerra não é apenas a batalha ou o ato de lutar, mas o período de tempo em que existe a vontade de guerrear. E outras passagens ele afirma isso também. Não é necessariamente estar brigando, estar na guerra. É estar em disposição de guerra. Aqui ele está falando sobre o estado de natureza aconteceu em algum lugar ou não. Eu creio mesmo que, de modo geral, nunca ocorreu em lugar algum do mundo. Entretanto, há lugares em que o modo de vida é esse. Então, aconteceu ou não aconteceu em algum lugar do mundo? Os povos selvagens de vários lugares da América, com exceção do governo de pequenos grupos, cuja concórdia depende da concupiscência natural, não possuem um governo geral e vivem em nossos dias da forma embrutecida acima referida. Então, aqui parece que ele está dizendo que sim, existem povos hoje na América vivendo dessa forma bruta. Enfim, tem ou não tem? É uma construção da sua mente ou você acha que em algum lugar pode existir esse tipo de sociedade? Agora, uma definição de direito natural. Está na 110. O direito natural é a liberdade que cada homem tem de utilizar seu poder como bem lhe aprouver, para preservar sua própria natureza, isto é, sua vida. Então, aqui, Hobbes não abre mão. Você pode, inclusive, ter uma pegadinha que é perguntar se existe direito de resistência em Hobbes. Sim e não. Se você entender que você pode resistir individualmente, sim. Em conjunto, não. Então, se o soberano, só uma situação que um súdito pode atentar contra a vida, que o cidadão, né? Não é mais que o cidadão pode atentar contra a vida do soberano, é quando o soberano colocar a vida dele, cidadão, em risco. Então, o que significa isso? É meio aberto. Mas, se não, o súdito, o cidadão tem que aceitar, porque, em troca da liberdade que ele concedeu, ele ganhou exatamente a vida e a paz e a segurança. Então, os grandes valores para Hobbes são esses. Vida, segurança, paz, unificação do Estado, harmonia. Não são os valores, por exemplo, que já vão aparecer no Locke. Liberdade, participação do poder político. Não é? E nem os que vão aparecer em Rousseau. Soberania popular, igualdade, percebe? Então, unindo os três, aparecem aí a Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade, basicamente. Tá? Então, os direitos naturais para o Hobbes é isso, né? Alguma coisa que vem da nossa própria natureza. Consequentemente, é a liberdade de fazer tudo aquilo que, segundo o seu julgamento e razão, é adequado para atingir esse fim. E liberdade é definida negativamente. Então, liberdade é a ausência de empecilhos externos. Não vai ser uma liberdade como vai aparecer, por exemplo, em Rousseau, que é uma liberdade de fazer alguma coisa, uma autonomia. Né? Já em Locke, eu indiquei a página 84 para ler uma passagem para vocês sobre direito natural. Como é que eles entendem esse tal de direito natural? Então, agora eu estou lendo uma passagem de Locke, do
o segundo tratado do governo civil, logo no início, no capítulo 1 ainda, capítulo 2, do Estado de Natureza, ali mais ou menos item 6. Eu vou citando Locke agora. O estado de natureza é regido por um direito natural que se impõe a todos. E com respeito à razão, que é esse direito, toda a humanidade aprende que, sendo todos iguais e independentes, ninguém deve lesar o outro em sua vida, sua saúde, sua liberdade ou seus bens. Todos os homens são obra de um único Criador, todo-poderoso e infinitamente sábio, todos servindo a um único Senhor soberano. Estão percebendo? Então, sempre tem uma natureza, uma criação divina e alguns direitos que são nossos dessa forma, por natureza. Essa teoria dos direitos naturais influenciará todas as declarações de direitos até ontem, né? Até hoje. Todas elas repetem: todos os homens nascem livres e iguais. Nascem. Essa ideia de que já vem pronto. E aí uma outra questão que se impõe é a de por que sair do estado de natureza, e aí cada um vai responder de um jeito. Hobbes vai sair do estado de natureza porque a gente está com medo, todo mundo assustado, e aí entrega, né, faz um pacto de sujeição e entrega basicamente todos os direitos em troca dessa garantia da vida. Já para Locke, a gente estava até bem, estava indo até direitinho, mas ainda vamos ficar melhor se a gente se unir, se organizar, né, e criar um parlamento. E falando também em modelos de governo, como o Hobbes ele tem muito essa coisa da unidade, da centralização de poder, para ele a melhor forma de governo é a monarquia. Mas tudo bem se for democracia, né? Isso não é o mais importante. O importante é centralizar. Ele acha que o parlamento não vai dar muito certo, não, porque são muitas cabeças pensando. É melhor que seja um só. Já o Locke, não. Já o Locke, a melhor forma para ele é o parlamentarismo. Não precisa ser nada direto, não tem nada de democracia direta. Pode ser representado, mas não é uma pessoa só. Então, claro que ele também está pensando na Inglaterra já do tempo dele, que é uma monarquia constitucional, onde o parlamento já se instituiu como um superpoder e nunca mais a monarquia, o rei, vai tentar retirar direitos do parlamento. Já Rousseau está num contexto completamente diferente. Está na França, né, naquela história lá dos 3 estados, um rei completamente separado do resto da sociedade, né, uma outra história, né, que inclusive vai explicar por que ele tem essa coisa do estado da natureza, era até bom, mas depois da propriedade corrompeu-se. Tá? Exatamente porque ele acha que essa ideia de acumulação da propriedade é o que faz todo o mal. Isso aqui eu peguei na internet, era bonitinho, era uma passagem boa, né? E ressalta exatamente aquilo que eu estava falando. Agora a internet já vem as coisinhas bonitinhas, assim. Mas eu vou aprender a fazer as minhas também. Aí vou botar embaixo, Clarice Lispector. Escreveu umas frases bem bonitas, né? Aí eu tô... Bom, tô brincando. Porque na internet sempre circula coisas que... Se eu fui conferir onde é que estava essa frase, não fui conferir, mas também, se não é dele, poderia ser. Todo ser humano detém a propriedade de si mesmo. Sobre esta, ninguém mais pode ter qualquer direito. Eu acho que essa ideia é uma ideia individualista, disso tudo que o liberalismo é acusado, é entender o ser humano como uma mônada, mas está tudo aí nessa frase, né? Eu sou dono de mim mesmo. Esse é o livrinho, que ele só publica em 1689 e disfarçadamente, anonimamente, porque ainda corria risco, né? Ainda não estava tão tranquilo assim. Esse é o que eu tenho também, é bem esse mesmo. O primeiro tratado é a refutação ao Robert Filmer, que é o que escreveu um livro famoso na época chamado O Patriarca, em que justificava o poder divino dos reis pela ascendência direta, né, de Adão. Esse aqui também, esse é bonitinho demais, eu não me aguentei, gente. Olha que coisa mais fofa. É um tal de Theo, o filósofo. E aí ele brincou com o Bom Selvagem do Rousseau, mas tá errado isso daí, né? Não é bem assim, não é bem isso, não. Então, olha lá, o Rousseau
O Facebook era a terra de ninguém, mas agora está cheio de regras. O homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se acorrentado. Preciso postar isso. Tudo errado. Esqueçam, é bonitinho só. Mas não é esse o sentido do encontra-se acorrentado, não é porque tem regras, é porque tem escravidão, é porque tem submissão, é porque tem exploração, não é porque tem regras. Então, tá errado. Tudo bem, eu acho ótimo quando usam a filosofia, porque pelo menos a gente discute, né? E coisa e tal, mas não é bem isso, não. Para a gente entender Rousseau, a gente tem que entender um livrozinho que ele publica antes, em 1755, que é o famoso discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Aqui está a chave para entender essa corrupção que vai acontecer no estado de natureza por conta da propriedade e da acumulação do dinheiro, que ele está vendo acontecer na França da época dele. Então, para a gente entender o contrato social, é preciso entender o estado de natureza como descrito aqui. Aqui está o bom selvagem. E o bom selvagem também vai se corromper. E aí vem o contrato social, que já é ele propondo o que fazer para criar um estado minimamente legítimo. E nessa proposição é que aparece a ideia de autonomia, da ideia da soberania popular, como sendo a participação direta do cidadão na feitura da regra, da tal da lei. E é por isso que ele não perde a liberdade, porque ele obedece à lei que ele mesmo fez. Autônomo. Autonomos. Não é heteronomos. Não é outro que está fazendo a regra que eu sigo, sou eu mesmo. Então, a sacada do Rousseau é a ideia de autonomia, que Kant vai herdar, achar brilhante e desenvolver. É por isso que o contrato do Rousseau não é um contrato de submissão. Não troca-se nada por nada, permanece-se livre. Era livre antes, continua livre depois. Então, uma ideia de uma democracia direta, radical, vem tudo desse livrito aqui, que inclusive estava na mão dos revolucionários na Revolução Francesa e foi queimado na fogueira depois. O livro, não o Rousseau. Então, aqui, olha que beleza isso aqui. O mais forte nunca é bastante forte para ser sempre o senhor, se não transformar sua força em direito e a obediência em dever. Esse já é do contrato social. Estão vendo? Ele já percebendo que a gente tem que passar para um outro lado, tem que transformar essa força que no estado de natureza é solta, livre e que pode pertencer a qualquer um, nunca sabe um mais forte que vai aparecer, ou com um instrumento, né, mais forte do que o seu. A gente tem que se transformar isso, né, essa força, em algum tipo de organização, sob pena de um mais forte aparecer e tirar o seu poder. Então, é essa passagem, achei muito interessante. Então, o modelo russoniano é um pouquinho mais complexo, né? Ele teria, e aí a gente também teria que fazer uma aula inteira para explicar como que esse bom selvagem se corrompe. Eu lembro de passagens desse livro sobre a desigualdade, mas não estaria preparada para... A gente leria aqui junto, se vocês quiserem. Mas eu lembro muito da questão também de uma certa desigualdade natural. Eu lembro de umas passagens que ele fala: sempre haverá aquele que dança melhor, que canta melhor, né? Quer dizer, também a desigualdade ela não começa só com a questão da propriedade. Ele já indica algum tipo de desigualdade natural. Mas é um livrinho bem, bem bacana também. Tá? Então, voltando lá ao início, para fechar a nossa aulinha, a nossa conversa, e virar um diálogo, virar de verdade uma conversa, que não está sendo ainda. Os elementos do modelo justnaturalista que a gente pode aplicar para os três, né, para os três filósofos que a gente está vendo, essa ideia da contraposição entre os dois estados e não continuidade. Aristóteles vai defender exatamente a ideia de uma continuidade, e por isso mesmo a autoridade ela é tradicional, é como de pai para filho.
indivíduos são associáveis, mas já são separados, né? Já são entendidos um por um. E isso vai ter a grande crítica do individualismo possessivo, da modernidade, mas é essa ideia que permite ao Estado atual conceder direitos às pessoas. As pessoas hoje só têm direitos humanos por conta dessa ideia ideal, uma ideia, né? Ideal, né? De que nós somos um por um, assim, nós somos seres individuais, né? Claro que a gente não é. É óbvio que nós somos seres situados, formados culturalmente, mas se a gente não imagina que cada indivíduo é um indivíduo, né, eu não posso atribuir a ele direitos, porque vai depender da sua casa, do seu nascimento, da sua família, da sua cor de pele, da sua etnia, da sua procedência. Eu vou inventar várias coisas, né? E a história inventou vários critérios que foi tirando, né, as pessoas dessa categoria de seres humanos, né? Na verdade, homens, né? Começou sempre eram homens, porque eram homens mesmo, não tinha mulher, não. Depois a gente mudou para seres humanos. Então, e essa ideia de direitos naturais. Então, eu peguei essas três, o Bob coloca mais umas duas, mas aí é difícil de colocar os três filósofos encaixados aí. Mas esses três elementos estão nos três filósofos, de maneiras diferentes e tal, mas aparecem nos três. Tá? E é por isso que eles são, considerados os pais aí do Estado moderno. Então, o modelo alternativo seria esse, dominante desde Aristóteles até um cara que está escrevendo ali 20 anos antes de Hobbes, né? Então, Hobbes é realmente o primeiro, porque logo ali um livro importantíssimo da época, desse tal de Altúcios aí, ainda, por mais que eles dissessem que já estavam abandonando Aristóteles, a visão política de Aristóteles estava preservada. A dicotomia entre família e Estado e a noção de que nós somos o tal do zoom político, do animal social, do animal político. Até Hobbes, essa era a ideia predominante. A origem do Estado é proveniente da reunião de povoados, que, por sua vez, são reuniões de famílias, e o ponto de origem é uma família, não um estado de natureza onde indivíduos isolados, né, se atribuem direitos a indivíduos isolados. Não era assim que a coisa funcionava, não, até Hobbes. Então, de um estado para o outro, tem causas naturais, por exemplo, aumento da população, necessidade de organização para melhorar o bem-estar, necessidade de proteção de guerras, né, contra guerras, causas naturais causaram o aumento dos povoados e levaram à construção dos estados. Tá? Foi isso mesmo, né? No estado natural originário, os indivíduos não vivem isolados e não gozam necessariamente de direitos naturais. Óbvio que não. Tem escravo, tem servo, estamos em plena Idade Média, né? Então, a realidade não é essa pregada pelos filósofos, a realidade é essa aí. Né? Relações hierárquicas é que dominam tudo, rei e súdito, pai e filho, padre e... Esqueci o nome. Para continuar a relação, mas vocês entenderam. E aí o Bob termina esse capítulo 1, né, porque aí depois ele vai trabalhar Hobbes, e ele termina esse capítulo 1 com algumas colocações que também seriam super interessantes a gente trabalhar, mas aí deixo para as perguntas, se vocês se interessarem. Primeiro a relação clássica já entre o justnaturalismo e o nascimento da classe burguesa. Na verdade, daí são burgueses começando a escrever uma teoria para legitimar seu próprio poder. Como eles são maioria, eles estão defendendo o princípio majoritário e coisa e tal. Estado, na verdade, é uma associação de proprietários. Mas é tudo papo para justificar o poder da burguês. Separação entre economia e política acontece pela primeira vez. Essa é uma grande mal, né, que vai... como se pudesse separar uma coisa da outra. Depois quem vai aparecer criticando muito isso é exatamente Marx. Visão individualista da sociedade, como se a sociedade fosse formada por indivíduos isolados. A ideia do poder é fundada num consenso, mas, enfim, muito, né, e o Bob responde muito às críticas marxistas, né? Eu não classificaria ele como um filósofo marxista, mas ele tem muito cuidado com as críticas da esquerda e coisa e tal, né? E eu aprendi muito esses três filósofos nessa chave.
né, numa chave de que eles eram filósofos do capitalismo, né? E passou, passaram algumas coisas que hoje eu acho que são assim interessantíssimas, como, por exemplo, isso, né? Como foram eles os primeiros a elaborar essa ideia de que nós temos direitos, né? Sem essa ideia que é até hoje não realizada, mas que é um ideal, né, que é um norte que a gente quer seguir, sem isso daí, não teria que se falar hoje em direitos humanos, em lutas identitárias, em direito de minorias, em Black Lives Matter, em poder feminino. Tudo isso é herança dessa ideia incrível, que a princípio começou realmente como uma coisa utópica, e que hoje a gente repete que já faz parte da nossa própria autocompreensão enquanto seres autônomos, né? Seres capazes de reflexão e crítica. Nós nos compreendemos dessa forma, como seres que nascem com direitos. Eu acho que isso assim, é tão natural já que a gente esquece que é produto dessa época, que é produto desses burgueses malvados aí que criaram o Estado liberal, burguês e tal. Eu acho que os direitos de liberdade, direito de expressão, liberdade religiosa, igualdade entre os sexos, que já está presente lá no Stuart Mill, essas coisas eu estou achando assim que a gente tem tomado muito como se fosse de graça, como se tivesse caído do céu. Caiu do céu, não. Tem que lutar para conquistar. Por gerações e gerações. E aí, essa coisa, vamos derrubar o sistema, como se não tivesse coisa boa nisso aí, sabe? Olha a importância do Estado laico, olha a importância de direitos de liberdade, né? E a gente tende, eu acho, muito a entrar nessa chave crítica benjaminiana, marxiana, que tem a sua razão de ser, mas ao mesmo tempo esquece o poder, o potencial emancipatório que essa ideia tem. Tratar cada ser humano como único, independentemente da origem. Mas isso daí é porque eles estão falando para os burgueses. Mas depois universalizou, meu pai. É claro que eles estavam falando para os burgueses, mas depois a gente tomou essa ideia e transformamos-la em declarações de direitos universais. Está longe de conquistar, mas é muito melhor ter uma declaração universal do que não ter nada. Enfim. Então, eu queria ressaltar isso que eu estou achando que é cada vez mais legal de lembrar como esses caras foram os primeiros. Aí eu botei vida, liberdade e igualdade, mas poderia ter colocado também aqui segurança, junto com a liberdade do Locke, direitos naturais, porque não é só direito de liberdade que ele defende que a gente tem, é também propriedade, igualdade, e o Rousseau, soberania popular, participação no governo. Então, olha só a união: Estado limitado pelo direito e cujo povo é o detentor da soberania. Está aqui o modelo que a gente tem hoje. Estado democrático de direito. Na nossa frente. Unindo essas três peças. Então, por mais que esse Estado esteja deixando muito a desejar, olha só como que a filosofia moderna chegou, elaborada, sofisticada, chegou até os dias de hoje, e basicamente determina um modelo que hoje que os 196 países, mais de 200, que fazem parte da ONU, pelo menos fingem que seguem esse modelo. Acho isso bastante interessante. Então, gente, vamos deixar agora vocês falarem, que eu passei um pouquinho dos meus 30 minutos, mas acho que eu também falei tudo que eu queria. Mas não tem mais muita coisa, não. Tá ótimo, Raquel, tá ótimo. Muito obrigado. A gente agradece muito por você ter sua generosidade de aceitar também esse risco, falar filosofia moderna, não é primariamente a sua área, né? Mas foi muito bom. E já temos algumas perguntas aqui no chat, algumas pessoas já se inscreveram. Eu ia pedir só, se você puder compartilhar a tela, acho que fica melhor para... Claro. Pode ser? Beleza. Deixa eu preparar aqui. Ok. Primeira pergunta, a primeira pessoa que se inscreveu foi a Ana. Ana, você pode abrir seu microfone, fica à vontade.
Oi, Ana. Oi, professora, tudo bem? Parabéns pela palestra, foi muito didática, muito bom a gente poder estar tendo essa experiência, né, nesse período de Covid. E eu queria perguntar o que você, se você confirma, assim, né, uma intuição que eu tenho de que há atualmente um resgate dessas correntes naturalistas nos movimentos neoconstitucionalistas atualmente, né? E que está tendo um pouco desse resgate, que uma coisa que estava um pouco morta na era do positivismo. E que o que você acha disso? Se você poderia comentar um pouquinho. Claro. Isso vai ser uma certa briga pelo nome da coisa, né? Eu acho que o neoconstitucionalismo, sobretudo o que eu conheço mais, né? Vou dar um nome para ele, por exemplo, Barroso. Né? Se a gente pega o Barroso como um expoente, o ministro Barroso, né, como um expoente do neoconstitucionalismo, ele primeiro a escrever sobre isso, eu acho que ele não negaria, né? Claro que vamos problematizar essa palavra, neoconstitucionalismo, mas eu entendi o que você quer dizer. Essa nova corrente do direito constitucional, muito baseada em princípios, força normativa. O pós-positivismo. Exatamente. Entendi. Para mim não tem problema nenhum esses nomezinhos. A gente sabe que ninguém quer se incluir no rótulo, né, Ana? Todo mundo quer falar, não sou isso, não. Aí você vai olhar, todos os elementos do modelo basicamente estão lá. Mas, enfim, eu acho que um Barroso da vida diria para você que ele não vai voltar ao justnaturalismo, porque o problema do justnaturalismo seria esse fundamento metafísico. Deus, natureza humana, esse tipo de questão que é bem problemática de se fundamentar. Então, ele fundamentaria aonde? Essa seria a pergunta, né? Na ideia de direitos fundamentais. Direitos fundamentais no direito constitucional já é um conceito bem desenvolvido. Né? DF, direitos fundamentais, um conceitão, né, que todo mundo trabalha sobre essa ideia. Claro que tem briga sobre qual seria o sentido mínimo dos direitos fundamentais, quais são os direitos fundamentais, o que está inserido, o que não está. Óbvio que é uma discussão quanto a isso. Mas já existe um certo consenso de que os direitos fundamentais são aqueles detalhadamente escritos nas constituições. Aí a gente já tem um ponto. Positivou, escreveu. Agora, o segundo momento é qual o sentido disso que está escrito, né? A gente faz uma interpretação restrita, a gente faz uma interpretação ampla, que é o que a gente está assistindo agora todo dia o Supremo fazer. Né? Interpretações ora restritivas, ora extensivas do texto constitucional, que é enorme, né, que traz muitas coisas. Então, eu diria para você que hoje nem precisa mais voltar a um justnaturalismo com fundamentos em Deus ou coisas do gênero, porque nós temos a Constituição. Então, o retorno se deu muito mais no sentido, né, no sentido pragmático que eu estou falando, né, na disputa sobre o significado desses direitos fundamentais, do que do fundamento. Não tem mais o problema do fundamento meio que foi resolvido, digamos assim. Para quem acredita em fundamentos religiosos e coisas e tal, tá ótimo. Para quem não acredita, fica com o texto constitucional. Aqui, peraí. Certo? Você desdramatiza um pouco a briga entre direito natural e direito positivo. Como? Exatamente usando uma base por isso que eu não quero chamar de justnaturalista. Se eu chamar de base justnaturalista, a gente vai falar assim, isso é metafísica, você está falando para quem? De que razão você está falando? Então já sai um pouco dessa briga, não usa mais a expressão justnaturalista e usa a expressão direitos humanos, que é o que a gente ouve hoje em dia. Direitos fundamentais, direitos humanos, direitos fundamentais, direitos humanos. A origem não é tão mais importante. Bob tem um texto sobre isso, que eu gosto muito. Ele diz aqui, a era dos direitos. E ele começa falando exatamente isso, Ana. Falando assim, olha, a gente já brigou bastante sobre o fundamento dos direitos humanos. Chega, está escrito. Agora a pergunta é, como concretizar? Então, como se já estivesse numa outra etapa. Por que ele diz isso? Por conta da Declaração da ONU de 1948.
o argumento dele é histórico. Ele fala assim, em 8 de dezembro de 1948, 196 países, que é a maioria absoluta, assinou uma declaração. Esse é o maior exemplo de um comprometimento, de um compromisso por escrito que os povos já pensaram em realizar em algum dia nesse planeta. É muito legal mesmo, se a gente parar para pensar. Claro que você tem que esquecer quem é a ONU, né? Esquece os detalhes. Mas se a gente pensar nesse sentido, é impressionante. É impressionante. É impressionante, porque, enfim, não tinha, né? Tinha o quê? A Liga das Nações, prestava para nada também. A ONU também, você fala, mas a ONU também não presta para nada. Mas, gente, já é um grau de organização, né? Que tá melhorando. É aquilo, né, Ana? Se você é benjaminiana, não está melhorando, mas... Porque esbarra muito na soberania, né, dos países, e é muito complicado a organização internacional. Esbarra na soberania dos países e esbarra nas potências, né, também, nos egos, né, dos Estados Unidos, etc. Complicado. Sabe que o Hobbes define como estado de natureza as sociedades internacionais? Existe uma corrente em direito internacional hobbesiana, que é aquela que diz que nunca, jamais haverá consenso, porque cada um vai querer lutar pela autodeterminação do seu povo, não é? É um princípio também fundamental. O que vai acontecer agora com a vacina vai deixar isso escancarado. A Raquel, ela é de relações internacionais, ela está falando aí que... Pode ligar o áudio, Raquel. Raquel é tímida. Fala aí, Raquel. Raquel, faz o seu comentário se você quiser e aí a gente passa para o Irã da próxima pergunta. Mas pode fazer, que eu acho interessante com a discussão. Não, o Irã é gente boa, ele deixa, né, Irã? Coloquei aqui no chat mesmo que para a própria teoria das relações internacionais, o sistema internacional a teoria dominante, né? Vê que o sistema internacional é isso, um sistema anárquico, uma guerra de todo contra todos, que não tem um poder soberano, que controla as partes e tudo isso, e que isso justamente leva ao conflito, à guerra e tudo mais. É um bom conceito para pensar mesmo as relações internacionais, né? A todo momento pode ter uma guerra, a todo momento pode ter uma guerra. Esse conceito de guerra de todos contra todos é melhor do que de Guerra Fria, né? Porque você, uma hora, não sabe, né? Quem que está fazendo aliança com quem, enfim. Eu não vou falar sobre relações internacionais, porque realmente o momento não é adequado. Tá certo. Tá certo, professora, muito obrigada, viu? Nada, Ana, obrigada pela pergunta, muito boa. Obrigada. Ira, pode fazer a sua. Fique à vontade. Obrigado, Marcelo. Raquel, obrigado pela sua fala, pelo seu ânimo de vir falar em filosofia moderna, né? Não é a coisa mais confortável, né, da sua praia. Muitíssimo obrigado. Uma delícia a sua fala. Eu fui anotando aqui, o meu caderno foi ficando cheio. Onde eu mais me aproximei dos estudos desse tema foi através da tese do seu colega, Francisco Guimarães, né? A tese de doutorado dele, né? Que versa, claro, sobre Spinoza, mas ele faz um apanhado inicial necessário para os leitores, né? Uhum. Então, eu retomo ao início da sua fala, né? Que é esse dualismo ontológico, né? Que, por um lado, o que é bom para a natureza, cósmico, né? O que é bom, por outro lado, por uma questão de convenção. E aí o que é pactuado. Então, a gente tem aí um dualismo, né? Esse direito natural clássico, né? Ele parece dizer o seguinte: quanto mais próximo quanto mais eu me aproximar da natureza, mais certo eu estou, né? Quando o direito instituído se aproxima daquilo que é o ideal, mais certo eu estou.
seria o clássico dele, né? O que me... Assim, eu vou levantar a bola para você bater forte, porque seu final de fala foi bastante otimista e meu final de pergunta não vai ser tanto, né? Então, assim, se a gente for buscar as tendências originárias disso, ideal, a gente imediatamente vai parar em Platão, né? Um modelo ideal e tal. E a gente sabe que Platão era fãzoca da aristocracia. E, por outro lado, uma outra veio o cristianismo, né? O ideal aí está fora, é um transcendental, aquilo que está além do domínio humano, né? Então, o cristianismo também traz um bom modelo. Só que aí, ao invés de uma aristocracia, eu tenho uma tendência a uma monarquia, ou eu respaldo uma monarquia. Nos dois casos, me remete à servidão humana, né? Tanto o trabalho de Etienne Laboissy quanto a quarta ética de Spinoza, a gente trabalha com a servidão humana. Mas você terminou sua palestra muito otimista. Então, isso é mais uma provocação. Você não acha que esse modelo não é convidativo, assim, não é tão convidativo assim, ou não é tão otimista assim? Não é tão... Entendi. Não é para a gente ficar tão feliz? Sorte que só apareceu Spinoza agora, né? Porque Spinoza entra e não entra em todo esse modelão. Tem direito natural para Spinoza, mas é muito mais do jeito que você falou. Acho que no Spinoza eu leio muito mais próximo de Nietzsche. Ele realmente elogia a natureza. A natureza, as suas pulsões, a nossa, né? Como é que é o conatos, não é isso? Autossobrevivência. Exatamente. Está muito mais próximo de impulsos, da ideia de impulsos. Eu acho que no caso do Spinoza, eu não ia falar do Spinoza, mas já que você chamou... É diferente, Spinoza, né? Esse contrato não pode ser um lapso, um flash, um momento específico no tempo. Ele tem que se perpetuar, de certa forma, entranhado, né, nesse amálgama que vai se tornar, né, a sociedade, né? A expressão dele não seria sociedade, Spinoza é mais complexo, né? Mais complexo, exatamente. É mais complexo. Agora, de Spinoza tem uma coisa que a gente não pode esquecer, Spinoza é um racionalista. Sim. Spinoza também acredita numa lei natural, numa lei da razão. Então, tem esse espelho que você falou, a lei racional, a lei do meu coração vai espelhar, de certa forma, a lei natural. Uma frase linda dele, que é: aquele que se governa pela lei da razão não deseja para si nada que não deseje para os outros. Belíssimo. É muito bonito. E coloca ele ali naquele grupinho. Essa frase coloca ele ali. Então, racionalmente, a minha natureza vai desejar que eu faça parte de um pacto e coisa e tal. Mas eu sei muito pouco de Spinoza para poder entrar em detalhes. E acho que ele... você está querendo dizer que essa pulsão na natureza que você lê no Spinoza iria contra qualquer forma de pacto, né? Para Spinoza não tem nada de submissão, não tem nada de entregar direitos. É por aí que você imagina? Não, meu ponto é o seguinte: a partir do momento que eu tenho um modelo, um ideal, né? A partir do momento onde o direito... E peraí, só um minuto. Esse ideal é o Estado organizadinho, com leis... Uma vez que eu tenho esse dualismo ontológico entre algo que é cósmico, natural, intrínseco ao ser humano, seus direitos, e, do outro lado, eu tenho algo que é pactuado, a partir do momento que eu instituo o direito, ele será o mais perfeito possível quanto mais próximo estiver desse ideal, desse modelo. Por aí eu me reportei a Platão ou ao cristianismo, e nos dois casos eu não tenho uma democracia. Então, não sou tão otimista assim. Entendi. Entendi. O Hobbes vai dizer exatamente que, para fazer o pacto, eu preciso ir contra a minha natureza. Minha natureza não quer pacto, não. Minha natureza quer poder. Então, tá vendo como já é diferente? Não tem que se espelhar tanto na natureza. Isso que você falou, não sei, não diria se é ontologicamente diferente, mas é artificial. É artificial. É criado pelo homem.
Irã, eu já acho complicada a dicotomia natural e artificial. Já complico por aí, Claro. né? O que é natural, o que é artificial. Acho que o Spinoza vai ser o cara que vai entrar com a ideia da imanência, não é isso? Isso. É exatamente para não separar mais os planos. Agora, eu não sei se Hobbes tem um ideal tão forte assim, não. Eu acho que Hobbes é um cara complicado, né? O Bob estava contando aqui que durante muito tempo ele foi menosprezado. Não foi tratado como filósofo, não. Era tratado como, esse cara aí é o Estado absoluto, o Estado autoritário. Foi meio jogado às traças, sabe? Sobretudo na Itália. Então, você vê que também tudo é uma questão da recepção, né, do autor também, né? Eu acho que o Hobbes é um autor que pode ser recepcionado de formas diferentes, como Maquiavel, como Nietzsche e como Spinoza. Então, o Francisco tem uma leitura de Spinoza já situada, né? A gente sabe. Já é uma leitura que já vem de uma linha negriana, né? É uma leitura deleuziana, já é uma leitura de Spinoza. Há outros, né? E eu não saberia te dizer, com certeza eu sei dizer que ele não encaixa, tanto que ele não está ali. Jamais colocaria Spinoza ali, só se fosse para olhando atrás da porta, né? Só teria que botar o Spinoza olhando, falando oi, né? No plano da imanência, né? Mas então, até a minha leitura de Spinoza já é influenciada por esse tipo de vocabulário, que já é de Negri, de Deleuze, dessa outra turma. Então, eu acho que o Hobbes, ele não é um filósofo bacana para ser... Ele não é um filósofo que a gente fala assim, né? Hobbes, não é. É um filósofo que fala um monte de verdade na nossa cara, egoístas, gananciosos, só querem o poder e precisam inventar um mal necessário, que é o Estado, que é para segurar essa ganância de vocês. Então, o Hobbes já é, né? Eu não sei se eu colocaria ele como um cara que tem um modelo. Eu acho que o modelo é muito mais do Bobbio, que está encaixando eles em modelos, percebe? O próprio Hobbes não encaixa muito. Você não consegue botar ele para cá ou para lá. É só realmente uma forma para facilitar a nossa vida. Mas na hora que você vai lendo mesmo, assim, você fala, pô, mas como é que pode dizer que esse estado é hipotético? Olha ele falando aqui que tem alguns povos que viveram assim. Aí em outro pedaço você acha ele descrevendo coisas. Aí ele está prescrevendo coisas. É tudo misturado. Aí tem um pouco de psicologia, tem um pouco de sei o quê, tem um pouco... Então, é um autor interessante. Tem até, quem foi o Tony falou que quer ler o Leviatã. Pois é um livro que vale a pena ler, para a gente se espantar. Porque para mim é um espanto ler livros desse tipo. Ele vai conversando com a gente, sei lá, é um estilo diferente. Aí ele vai deduzindo coisas, sabe? Como se ele tivesse, tipo assim, a gente tivesse que se ajoelhar para as deduções que ele faz. Não tinha dedução nenhuma. Quer ver? Eu vou demonstrar que o homem tem medo do homem. Olha só, quando a gente viaja, a gente tranca a porta. Porra. Então tem umas coisas assim que você acha que o cara está falando lá dos píncaros da razão. Tá nada. Dá uns exemplinhos prosaicos, sabe? Então, acho que vale a pena assim, vocês lerem. É o livro mais divertido desses aí, é o Leviatã. Porque você vai se dar risada assim, de como que ele vai dizendo umas coisas na nossa cara. Você fala, não acredito, sabe? Que ele é tão escancarado assim, sabe? Então, é um livro, não é à toa que é clássico. Não é à toa que é clássico. Muito bom, Raquel. Obrigado. Dá tempo de mais uma pergunta. O Jefferson se inscreveu. Acho que a gente pode encerrar com ele. Jefferson, pode abrir o microfone se você quiser. Não estamos te ouvindo, peraí. Deixa que eu vou abrir para você. Pode falar, Jefferson. Raquel, muito obrigado pela palestra, foi muito clara, muito didática, e você é uma pessoa extremamente carismática, muito obrigado aí, né? Eu queria, na verdade, não é nem exatamente uma pergunta, mas é mais compartilhar uma angústia que eu tenho, porque embora eu seja um metafísico e pessimista, como Schopenhauer,
otimismo político. E aí eu fico, às vezes, chocado com a postura de colegas e de alunos, enfim, né, que tentam a todo momento, nessa vibe esquisita da política mundial que nós estamos vivendo, atacar fundamentos do Estado de Direito, atacar ou sustentar algum vestígio de ideia de que alguns homens nascem melhores que os outros, né, de maneira direta ou de maneira indireta. E sempre que eu estou dando uma aula, conversando com os colegas em relação a isso, eu aponto para o fato de que isso é querer voltar a um estado antes do estado, antes do contratualismo. Quer dizer, voltar pré-moderno, né? Pré-moderno. Contratualista, né? E as coisas negativas que isso tem. Quer dizer, será que nós queríamos viver no estado pré-contratualista? Né? Será que essa quantidade de revoluções que houve, de disputas, de guerras, não geraram coisas positivas e que nosso mundo contemporâneo é muito mais... Quer dizer, um exemplo gritante que eu digo sempre em relação à propriedade, né? Qualquer um de nós aqui, se tiver um lápis na mão e o Trump quiser tomar esse lápis, ele não pode, porque esse lápis é meu. Não importa que o Trump seja o cara mais poderoso do mundo e eu seja só eu. O lápis é meu. Quer dizer, isso só é possível no mundo contratualista, né? No Estado de Direito, enfim. E assim, é meio que compartilhar a angústia das pessoas por uma profunda ignorância, enfim, né? Atentarem contra a ideia de seres humanos iguais, direitos iguais, né? Um Estado que seja um acordo entre homens livres. Então, é meio que compartilhar essa angústia que tem mesmo. E, mais uma vez, agradecer e parabenizar pela grande palestra, aula que você deu aqui para a gente. Obrigada. Nada, que isso, Jefferson. Muito obrigada. Obrigada a você pela pergunta. Eu acho que é isso mesmo, que a gente está vivendo um momento em que, essas palavras até são do Pinker, né? Em que dois extremos chegaram à conclusão de que a gente estaria melhor se a gente destruísse o Estado de Direito. Dois extremos, dos dois lados. Então, isso é bastante claro, essa coisa de derrubar o sistema. O que é o sistema? O sistema também é. Claro que o sistema oprime, claro que o sistema tem força policial, blá, 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 mas o sistema também é Estado de Direito, direitos humanos, declaração de direitos, promessa de direitos, né? E essa coisa do é só no papel, é uma confusão entre o abuso que se faz do discurso dos direitos humanos, né? A coisa toda do vamos defender direitos humanos, mas na verdade está interessado em outras coisas, né? Quer dizer, o uso do discurso dos direitos humanos como uma farsa, né? Como alguma coisa só, uma máscara que está encobrindo interesses de poder, interesses financeiros, né? O abuso do discurso não retira o seu sentido moral. Acho que está tendo uma confusão entre o que se faz com o discurso dos direitos humanos e o sentido do discurso dos direitos humanos. Percebe? Então, está sendo abusado por ambas as partes. Está sendo abusado por todos os lados. Porque eu sou muito ciosa com o uso até da expressão direitos humanos. Vocês sabem que hoje no Brasil, direitos humanos virou uma coisa assim, lá vem os direitos humanos salvar bandido. Lá vem os direitos humanos. Já virou como que assim virou um substantivo. Lá vem os direitos humanos, como se fosse um grupo de pessoas falsas que estão com outros interesses que não o realmente de proteger vidas humanas. Então, quer dizer, o discurso está esvaziado, o discurso foi usado demais de maneira abusiva, e a gente tende a querer jogar fora. O Bush usou esse discurso para atacar o Iraque. Fulano está usando esse discurso para massacrar os pobres. Está usando o discurso. O discurso, ele mesmo, é revolucionário, é emancipador.
Claro que a gente ainda não chegou lá. Agora não escreve nada, não promete nada, deixa solto. Eu lembro quando o professor Danilo e eu, a gente fazia uns cursos de ética, código de ética, e todo mundo sabe que código de ética não transforma ninguém em ético. Uma empresa não se torna ética porque ela tem um código de ética. É óbvio que a gente sabe disso. Então, a gente costumava já criticar, né, já falar para além de um código de ética. E um dia, a gente estava falando sobre isso, no intervalo, uma pessoa que estava assistindo, era uma empresa, né, Petrobras, eu acho. Não era Petrobras, era uma outra empresa. Uma pessoa que estava assistindo veio para a gente e falou assim, olha, eu estou entendendo o que vocês querem dizer, que o código de ética não funciona, só que, pelo amor de Deus, o nosso diretor está bem ali, nós não temos um código de ética. Fale da importância do código de ética, porque ela não tinha nem a base para reclamar. Então, é óbvio que uma Constituição, uma declaração ou um código de ética não vai mudar o comportamento de ninguém, mas é a primeira demonstração formal de que aquele grupo está comprometido com aquilo que ele escreveu. E aí vai construindo, vai lutando, mas você tem uma base para começar. Né? Então, vai dizer, a Constituição, que piada, nada daquilo vale. Mas não é para valer, é para lutar por aquilo que está lá. Né? Então, de novo, nossa geração está muito ingrata. A gente está jogando fora bebê com a água do banho. Certo? Está se pegando tudo que a gente... Estado laico, isonomia diante da lei, mínima solução de conflitos não violentos. Tudo que a gente aprendeu há 200 anos está tudo indo para o lixo porque não foi cumprida a promessa, porque... Tudo bem a luta, tem que lutar mesmo, não estou falando para não lutar, mas lutar pedindo para derrubar o próprio instrumento que te possibilitou lutar é dar tiro no pé. Nem no pé, na cabeça mesmo. Né? E eu estou vendo os dois extremos fazendo a mesma coisa. Faz tempo. Porque se a gente levar Walter Benjamin ao pé da letra, o Estado Democrático de Direito é uma grande ilusão, uma grande mentira que tem que ser destruído. A democracia liberal foi feita para não funcionar. Tem que mudar tudo. Então, se a gente for por esse lado, derruba o sistema. Agora a gente está vendo que apareceu uma turma dizendo a mesma coisa ao contrário. Né? Que tem que voltar um governo forte, autoritário, militar, que quer que seja, porque esse Estado Democrático de Direito está aparelhado, está corrompido por dentro, então nós temos que acabar com tudo e começar de novo. Gente, a mesma coisa. Quem garante o que vai ser colocado depois de uma grande revolução? E se não for uma revolução? Né? E se for a outra coisa lá, né? Como é que a gente garante? O anjo da história do Walter Benjamin, como é que ele faz? Ele só olha para trás, lembra? Ele está arrastado para frente, olhando para trás, ele não pode fazer mais nada. Né? Então, será que a gente arrisca uma grande revolução e Deus sabe o que vem no lugar? Né? Pede uma nova constituinte, para não falar que é uma grande revolução, mas vamos fazer uma nova constituinte. Porque essa Constituição daí é toda marcada por capitalistas, liberais e não sei o quê. Abre aí para uma nova Constituinte. Quem vai ser o legislador constituinte? Vão descer de Marte ou vão ser esses mesmos legisladores que fizeram o impeachment da Dilma, que a gente viu eles no microfone? Pelo amor, pela família, por Deus. Lembram desse espetáculo triste que foi aquela noite? Quando cada um olhou e falou, são esses nossos representantes? Pois é, serão eles. Não vai vir ninguém de outro país fazer nova Constituição. Percebem? Então, não é nem que eu seja otimista, eu só acho que não tem muito para onde ir. Eu sou até talvez mais pessimista que vocês, porque eu só estou dizendo que é um projeto fracassado. Eu acho que é um projeto inacabado, como diz Habermas.
conseguiremos acabar esse projeto da modernidade, esse projeto iluminista? Não sei. Não sei. Mas eu acho que também jogar fora tudo e fazer uma tentativa que ninguém nunca fez, nova, também pode ser, né? Porque eu sou velha. Eu não gosto de ficar falando de que não vou tentar, porque eu sou velha, eu não vou tentar mesmo. Mas a geração nova aí talvez queira tentar uma coisa completamente diferente. Também não sei. Né? Mas o que eu vejo hoje no Brasil é bem isso mesmo. Os dois lados, os dois extremos, achando que a gente estaria muito melhor, né? De vida, de qualidade de vida, de tudo, né? Estaremos felizes se não tivesse esse Estado democrático de direito. Eu tenho as minhas dúvidas. Né? Certo. Raquel, de novo, muito obrigado pela fala, pela comunicação, pelo risco. Acho que a gente eu aproveitei bastante, imagino que o pessoal também. Agradeço muito. Agradeço muito a todos e todas presentes. Queria dizer que o NUPEM agora está retornando às atividades. A gente deve ter pelo menos uma palestra por mês, a gente vai pensar. E aí, para o segundo semestre, estamos pensando em retornar com os grupos de leitura. Bom, sugestões são bem-vindas de autores da era moderna. E, claro, temos algumas preferências nossas, temos alguns kantianos no grupo, Jefferson, com seu Schopenhauer, enfim, pretendemos lançar algumas coisas novas, então fiquem sabendo, fiquem com a gente aí. Temos um grupo no WhatsApp do NUPEM, quem quiser pode falar comigo, eu coloco lá. Também tem no Facebook, então vocês podem pesquisar, a gente vai estar sempre lançando as notícias e novidades por lá. Muito obrigado de novo a todo mundo, em especial a professora Raquel. Valeu, falar mais Raquel. alguma coisa? Muito obrigada. Muito, muito feliz das perguntas, de tudo. Obrigada, Marcelo, Irã. Prazer enorme. Valeu, gente. Valeu.